Professor, o que é anemia megaloblástica? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Muito bem, eu recebi uma pergunta muito curiosa que é o seguinte: o que é anemia megaloblástica e o que isso tem a ver com a prática de exercício físico? Então olha só como é interessante. Quando a gente fala em anemia, em geral a gente pensa logo nos dois grandes tipos, né, nos dois mais famosos tipos de anemia, que é a anemia falciforme, que é um tipo de anemia onde a estrutura da célula vermelha, a estrutura da hemácia é alterada e, portanto, ela vai transportar menos oxigênio para o músculo esquelético. Então vai diminuir o transporte de oxigênio para o músculo e você vai começar a ter uma certa dificuldade de sustentar os exercícios cardiorrespiratórios, exercícios aeróbicos. E o outro grande tipo de anemia que a gente sempre lembra é a famosa anemia ferropriva, que é justamente quando a pessoa tem uma deficiência alimentar, que é a deficiência proteica e, consequentemente, a deficiência do mineral ferro. Agora, a anemia megaloblástica é uma anemia que, olha como é interessante, presta atenção aqui, ó. Olha só para você ter uma ideia, olha o nome, megaloblástica, certo? Mega quer dizer o quê? Grande. Mega quer dizer o quê? Cara, gigante. E aí olha o que acontece aqui, ó. Presta atenção para você entender o que é anemia megaloblástica. É o seguinte: as hemácias são os glóbulos vermelhos e tem como principal função transportar o oxigênio dos alvéolos pulmonares para todos os tecidos corporais. Então lembra que o oxigênio ele vai se ligar à famosa hemoglobina, que é a principal proteína das células hemácias, e aí a hemácia vai transportar esse oxigênio no sangue até, por exemplo, o músculo esquelético. E aí lá no músculo esquelético, esse oxigênio vai se desprender da hemácia e da hemoglobina e aí vai se ligar à mioglobina, que é o transportador de oxigênio intramuscular, que vai carregar esse oxigênio para dentro da mitocôndria lá para reagir com os nutrientes e gerar energia aeróbica. Então é o seguinte: o tempo de vida das hemácias é de aproximadamente 4 meses, ou seja, a cada 4 meses você está praticamente trocando todo o número de hemácias, beleza? E por que a célula morre? É pelo próprio trabalho de transportar tanto oxigênio, gera um mecanismo de oxidação e ela acaba morrendo. Agora, aqui tem um detalhe interessante. As hemácias, como qualquer célula do corpo humano, têm a capacidade de duplicação celular. Ou seja, a partir de uma hemácia eu posso fabricar uma segunda hemácia. Por exemplo, se você pegar corredores de maratona que treinam em altitude, em geral, eles têm um número maior de hemácia quando comparado, por exemplo, a um indivíduo sedentário, certo? Por quê? Porque as hemácias têm a capacidade de se multiplicar. E para se multiplicar, é necessário o quê? Ter bases nitrogenadas. Lembra as bases púricas? As bases pirimídicas. E por que isso é importante? Porque sem base nitrogenada não tem como o RNA, obviamente, copiar a parte da fita do DNA dessa célula para poder copiar esse código genético e obrigatoriamente fabricar uma nova célula. E aí tem um detalhe muito interessante. Essas bases nitrogenadas, para que elas estejam preparadas para a duplicação celular, é necessário ter aqui o famoso folato. O folato. Então, pessoas que têm deficiência nutricional e que, por exemplo, têm baixa ingestão de folato, são pessoas que, em geral, vão ter problemas em termos de bases nitrogenadas, ou seja, não vai ter uma base nitrogenada, entre aspas, adequada para fazer o processo de duplicação celular. Por quê? Porque é uma deficiência nutricional. Então, tem baixa ingestão de folato, tem baixa ingestão de fonte proteica, tem baixa ingestão de carboidrato, então pode chegar a ter deficiência aqui do folato. E aí o que acontece? Quando eu tenho baixa quantidade de folato e, portanto, eu não tenho as bases nitrogenadas atuando adequadamente, ao invés dessa hemácia se duplicar e criar uma segunda hemácia, essa hemácia, ela aumenta de tamanho. Então o que é a anemia megaloblástica? É quando você tem uma hemácia que não conseguiu se duplicar por conta de uma deficiência nutricional e ela acaba respondendo a essa deficiência
nutricional aumentando de tamanho, por isso que ela fica grande, ela fica maior e é por isso que se chama mega. Só que não é porque ela é grande, né? Porque como ela cresceu de tamanho, alguém pode pensar, se ela cresceu de tamanho, então aumentou a capacidade de transporte de oxigênio dentro dela, então vai chegar mais oxigênio no músculo, então a capacidade aeróbica vai aumentar e a potência aeróbica vai aumentar. Só que isso não é verdade. O simples fato dela ter mudado a sua estrutura e ter ficado gigante, isso impacta severamente o transporte de oxigênio para os músculos. Então, o que isso significa? Isso significa que para treino aeróbico, atividades aeróbicas, o aluno que tem anemia megaloblástica, muito provavelmente vai ter uma certa deficiência de sustentar os treinos aeróbicos. Não é que ele não vai conseguir fazer, ele vai conseguir fazer. Só que talvez ele vai ter que fazer numa intensidade um pouco menor, talvez vai ter que demorar um pouco mais de tempo para aumentar a carga de treino, a progressão do aumento da carga de treino vai ter que ser mais lenta em comparação ao aluno que não tem esse formato de anemia. Então, vai levar um tempo maior de adaptação em termos de treinamento aeróbico. Agora, a pergunta é a seguinte: se esse aluno chegar para você com os resultados do exame de sangue chamado hemograma, que é o exame mais básico de sangue que existe. Se você pegar os resultados do exame de sangue dele e olhar, dá para você ter uma ideia se ele tem isso daqui ou não. Por quê? Porque tem um parâmetro no exame de sangue chamado série vermelha. O que é série vermelha? Vai ter o número de hemácias, vai ter quantidade de hemoglobina, vai ter o percentual de hematrócito e vai ter nesse exame de sangue um indicador chamado VCM. E você sabe que no exame de sangue todos os indicadores têm um valor referenciado como normal. Quando esse VCM está acima do normal, é indicativo de que provavelmente esse aluno tem uma deficiência, né, ou uma anemia megaloblástica. Então vamos imaginar que chega um aluno para você, quer iniciar um programa de exercício, fez um exame de sangue recentemente, traz para você os resultados, tu bate o olho lá, vê que o VCM é maior, vê que o hematrócito está alterado, então provavelmente você desconfia, é provável que tenha anemia megaloblástica. O que você tem que fazer a partir daí? Duas coisas. Primeiro, caminhar para o nutricionista, porque o nutricionista vai resolver de forma muito simples isso daqui, ok? Que é a deficiência nutricional. E segundo, começar o treino aeróbico numa condição de carga um pouco menor, numa velocidade de progressão de carga um pouco menor e ir dosando isso de acordo com as respostas individuais de cada aluno. Beleza? Então, entendeu? Respondido? Então é isso aí. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. Tem dúvidas sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários. E se você não está inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. É 100% gratuito, você não vai pagar nada. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.